O que eu fiz que causou a minha doença? Bom, assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar. Eu sou Yasmin, tenho doença de Crohn há 4 anos e aqui no meu canal eu compartilho a minha história, experiências e aprendizados. Então aproveita, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. A doença de Crohn é um tipo de doença inflamatória intestinal, assim como a retocolite ulcerativa e a colite indeterminada ou não classificada. Bom, ela é uma doença crônica e autoimune e que pode afetar o corpo todo. Ainda não existem estudos que mostrem comprovadamente qual é a causa da doença inflamatória intestinal, mas esses estudos mostram sim que tem fatores que influenciam muito nisso, que são fatores ambientais, genéticos e imunológicos. Então, é importante falar o que eu fiz que causou a minha doença. Nada. Eu sei que se você que está vendo esse vídeo e teve um diagnóstico de doença inflamatória intestinal, esteja se perguntando, poxa, mas o que eu fiz para causar isso? Eu não mereço isso, por que eu tenho essa doença? É normal e natural a gente ter esses questionamentos, mas assim, tenha total certeza e clareza que nada do que você fez causou essa doença. Eu sempre tive uma alimentação boa, então tem gente que fala assim, poxa, mas só devia comer besteira para desenvolver uma doença autoimune. Não. Sim, a alimentação influencia, sim, como em qualquer doença ou qualquer condição de saúde. A gente deve, sim, se alimentar da melhor forma possível, fazer exercício físico, cuidado emocional. São coisas que a gente sabe que fazem bem e tem coisas que a gente sabe que fazem mal. Mas, assim, não fique se martirizando e se cobrando. Poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso aqui causou minha doença. Não, tá? Inclusive, importante falar isso aqui, que eu sei que muita gente já passou por isso. Ela não é uma doença contagiosa. Doença inflamatória intestinal não é contagioso, não pega. Se você conhece alguém que tem doença inflamatória intestinal, é amigo de alguém, não se afasta dela, não tenha medo de encostar nela, de abraçar, de fazer alguma atividade, porque ela não é contagiosa, ela não pega assim. Ela é uma reação inadequada do nosso próprio sistema imunológico. É uma doença autoimune, então, assim, qualquer pessoa pode desenvolver, seja assim que nasce, ou então mais velho, ou então adolescente, não tem uma regra, não tem uma causa específica e qualquer pessoa vai ter. Ela também não afeta uma certa classe social e outra não, ou então só gente não famosa. Não tem isso, tá bom? Qualquer pessoa pode ter, qualquer um. Inclusive eu sei que quem tem uma doença crônica no geral acaba sofrendo muito preconceito, seja de familiares, ou de amigos próximos, ou então até de desconhecidos na rua, em hospitais, que seja. Sofre muito preconceito, porque tem pessoas que acham que é contagioso que pegam, então não quer ficar perto de você. Então, esse vídeo também é muito importante para isso, além de te ajudar a lidar da melhor forma com isso e para te garantir que nada do que você fez causou a sua doença, que você também não mereceu ela não é contagiosa. Então, se você está assistindo esse vídeo, conhece alguém que está passando por isso, ao contrário de você se distanciar, se aproxima dela, pergunta se ela quer um ombro amigo, se ela está precisando de ajuda, de alguma coisa, às vezes só um abraço, às vezes se você não souber o que dizer, só por você estar perto, dar aquele conforto e falar assim para a pessoa, eu tô aqui com você, você não está sozinha. Isso vai fazer total diferença, eu te garanto isso. Graças a Deus, minha família e amigos me dão total apoio, sempre me deram, então eu até falei isso em outros vídeos, que sozinha eu não teria conseguido não. Ter uma rede de apoio é fundamental, seja dos seus amigos, familiares, ou então inclusive de redes sociais, Instagrams, de blogs de paciente como o meu Diário de Crohn, associações de pacientes, você consegue sim encontrar muito apoio, muito acolhimento, muitas informações e muita ajuda. Então você não precisa passar por isso sozinha. Bom, e aproximadamente 10 milhões de pessoas no mundo convivem com uma doença inflamatória intestinal. Bastante gente, né? Esse número tem crescido cada vez mais. E a gente não sabe ao certo, né, qual é a causa. A gente sabe que hábitos alimentares estão sim ligados, então talvez a população esteja tendo uma alimentação não muito boa, então isso pode ajudar também ao aparecimento de doenças crônicas. Tem muitos gatilhos também que a gente sabe que podem influenciar, como estresse, ansiedade, mas também tem pessoas que nunca procuraram um diagnóstico, nunca foram no médico, então esse número pode estar aumentando por isso também, porque agora as pessoas estão se conscientizando mais, indo mais ao médico, quanto também por melhora no diagnóstico, em exames. Eu tenho certeza que há décadas atrás não existiam esses exames que eu falei no vídeo anterior, da semana passada aqui no YouTube. Então, tem pessoas que demoraram 10, 20, 30 anos para ter um diagnóstico correto. Então, assim, essa incidência tem aumentado, eu tenho certeza que por vários fatores. Tanto na facilidade do diagnóstico, quanto pelas pessoas agora estarem procurando mais, saber o que é, quanto por outras coisas também.
Bom, e o recomendado é você procurar um médico gastroenterologista ou proctologista. Os dois são habilitados e podem te ajudar a diagnosticar e também a fazer o acompanhamento de uma doença inflamatória intestinal, tá bom? Não fica com vergonha. Se você sentir algum sintoma, qualquer coisinha diferente, não deixe de procurar ajuda médica. Costumo falar muito sobre isso lá no meu Instagram. Que ter uma doença crônica não é fácil, não. Às vezes as pessoas acham, ou talvez se comparem, quando é pessoas de redes sociais, ninguém é feliz o tempo todo. Tem dia sim, que eu também, inclusive eu faço questão de mostrar isso lá no Instagram. Que tem dia que eu não tô bem, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu não queria ter a doença, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô grata. Gente, são muitos sentimentos. E é importante também a gente não se comprar quanto a isso não. Falar, ai meu Deus, hoje eu tô triste, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu tô com dor, hoje eu tô cansada, com fadiga. Então significa que hoje eu não tô sendo forte. Não, você tá sendo forte sim. Dias que você se sente mais cansado, mais indisposto, não querem dizer que você é fraco. Não, muito pelo contrário, você é forte sim. Você só tá precisando de um descanso, de dias de repouso, ou de dias de respeitar seu sentimento e ficar mais quietinho mesmo. No dia seguinte, ou que seja 2, 3 dias depois, eu tenho certeza que você vai dar um respiro, vai dar uma parada e vai, não, eu vou tentar de novo, eu vou conseguir. É uma montanha-russa, literalmente uma montanha-russa. Assim, então, ninguém é feliz o tempo todo, não. Então, eu costumo falar isso muito lá no meu Instagram e quis trazer esse tema aqui também para o YouTube porque é muito importante. Além disso, também sempre falo da importância de ter acompanhamento psicológico, porque é difícil, sim, ter um diagnóstico de uma doença crônica. A gente passa por muitos sentimentos, são muitas mudanças na rotina, na alimentação, muito médico, exame, então... É comum a gente se sentir tanto sozinho, né? Tem pessoas que não têm apoio, quanto com muito medo de toda essa informação, de todas essas mudanças. Então, também não é fraqueza você procurar a ajuda de um profissional, tá bom? E eu sempre falo que às vezes quem tá de fora acha que é tudo mil maravilhas, ou então às vezes até julgam a gente falando que é frescura, é só preguiça, é só uma dorzinha de cabeça, é só uma dorzinha de barriga, é só uma diarreia, come isso aqui só um pouquinhozinho, não vai te fazer mal não. Mas a gente sabe, tudo que a gente lida, tudo que a gente enfrenta, às vezes tem dias que é muito difícil você conseguir levantar da cama para fazer qualquer coisa, qualquer esforço diário. Então, sim, qualquer luta que você conseguir vencer, se você já conseguir levantar da cama, sim, já é o primeiro passo. Então, quem está de fora realmente não sabe como é lidar e viver com uma doença crônica. Quantas batalhas a gente precisa lidar todos os dias para levantar, que seja ou para ir trabalhar, ou para fazer comida, para se arrumar, pentear o cabelo. Eu lembro que um dos sintomas que eu tive, foi um dos primeiros, inclusive, foi dor e inchaço nas articulações. Gente, tinha dia que eu chorava muito. Eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia botar o pé no chão. Eu lembro que eu ia tomar banho e eu ficava chorando, porque era muita dor. Eu não queria sair de casa, eu não queria que as pessoas me vissem, eu não queria ver ninguém. Então, assim, só realmente quem passa por isso sabe. Então, esse trabalho também de conscientização é muito importante das pessoas conhecerem, porque às vezes a gente sofre preconceitos, não somente porque as pessoas ou têm nojo ou porque acham que é contagioso, mas muitas vezes também é falta de informação. E eu acredito muito nisso, acredito demais nisso, que a informação é um dos, digamos assim, um dos pilares para a gente combater esses preconceitos. Então, um dos meus objetivos também sempre foi levar informação para pessoas que não conhecem, não somente para pacientes se sentirem acolhidos, claro, mas para pessoas também que não conhecem, porque talvez tenha uma pessoa do seu lado agora que está passando por isso e você não sabe, de repente você julgou como frescura, mas de repente ela está passando por um diagnóstico de uma doença que não tem cura, que ela vai ter que lidar e aprender a conviver durante a vida inteira dela. Então, às vezes a gente só precisa de um apoio, de um abraço, de um carinho, de uma palavra amiga, que seja. Ou às vezes só um silêncio, só de não julgar, só de você não falar alguma gracinha, fazer alguma piada, você já está ajudando a gente. Então, meu objetivo também é conscientizar a população no geral. Muitas vezes, inclusive, a gente usa máscara. Eu já até fiz um post sobre isso lá no Instagram, pra gente parecer que estamos bem. Então, às vezes eu sei ali, mas fulano tem uma doença, mas tá bem, ela tá sorrindo, tá ótimo. Às vezes ele se esforçou para dar um sorriso, mas que na verdade ele não tá bem. Então, assim, conviver com uma doença crônica realmente é uma luta diária. Eu uso muito essa frase, luta diária. Inclusive é um filtro lá no Instagram que minha irmã maravilhosa, Johanna, que sempre me apoiou muito. Não posso chorar. Eu sei que ela vai assistir esse vídeo. Como toda a minha família, meus pais, meus cachorrinhos, meus amigos, minha avó, meu marido, foram pessoas essenciais para isso.
que é ter que cortar esse vídeo. Editor, corta o vídeo. Eu sou editora. Mas enfim, ter apoio é muito importante. É importante demais. Eu queria desistir, eu não queria levantar da cama, eu não queria fazer nada. E eu tinha minha família, minha irmã, meu marido e a minha amiga do lado, como tem até hoje. Então assim, eu sempre falo que muita gente comenta comigo que muitos amigos se afastaram. E eu falo assim, gente, tenta ver pelo lado positivo, que não eram seus amigos, nunca foram seus amigos. Então, esse momento foi decisivo para você ver quem realmente é seu amigo, quem realmente se preocupa com você. Então, assim, só ficam os melhores, só ficam os de verdade. A gente não pode nunca focar só em números. Ah, eu tenho 100 amigos. Não, eu tenho 5 amigos e eles valem por 100, te garanto, hein? Então, assim, qualidade e não quantidade. E são em momentos difíceis da nossa vida, de diagnóstico de doença sem cura, enfim, que seja qualquer obstáculo que a gente enfrente na sua vida ou momentos difíceis, são nesses momentos que a gente vê quem são as pessoas realmente que se importam com a gente. Então, assim, o que eu aprendi em 4 anos de diagnóstico? Olha, foi muita coisa, hein? Mas o mais importante que eu posso falar pra você é respeitar seus sentimentos. Eu aprendi muito a fazer isso comigo. Que sim, vão ter dias que eu vou estar sorrindo, que eu vou estar feliz, que eu vou querer gravar vídeo, que eu vou querer aparecer no Instagram, que eu vou querer sair com os meus amigos. E vai ter dia que não, eu só vou querer ficar deitado o dia inteiro, que eu vou querer chorar, que eu vou falar, eu tô cansada, eu não quero fazer isso. É normal. Então, eu aprendi a respeitar esses meus sentimentos. Alguns dias eu vou me sentir muito forte, nossa, a melhor pessoa do mundo. E alguns dias eu vou me sentir a pessoa mais fraca do mundo, porque eu não sou capaz de nada. Então, assim, é importante a gente respeitar esses ciclos, essas etapas, e que a gente pode estar enfrentando também, além de uma doença, outras coisas na nossa vida. Então, assim, a gente precisa sim respeitar isso. E é importante a gente reconhecer isso também, reconhecer quando precisa de ajuda. Falar, não, eu realmente estou precisando de uma ajuda. Que seja de um amigo para conversar ou de um profissional, de um psicólogo. Então, é importante reconhecer isso e saber que isso não é sinal de fraqueza. Nunca foi e nunca vai ser. Então agora eu vou trazer aqui os dados de um estudo que foi publicado e eu vou ler os dados aqui para eu não esquecer ou falar besteira. Ele foi feito com mais de 100 pacientes adultos de doença inflamatória intestinal que relataram sintomas de ansiedade ou de depressão. No caso da ansiedade, apareceram em 32% dos pacientes e na depressão foram 25,2% dos pacientes. Quando essa doença está ativa, esses números sobem ainda mais. No caso da ansiedade, ela pode chegar até 50% e a depressão até 1/3. Então, esse estudo também mostrou os efeitos que você ter um diagnóstico de ansiedade ou depressão ou até de outras doenças podem influenciar no curso da doença, no desenvolvimento, na doença progredir, talvez. Então, inclusive, esse estudo também mostrou que pacientes que têm doença inflamatória intestinal e têm ansiedade ou depressão, eles têm índices mais altos de internações e até de cirurgias. Então, assim, é fato, é comprovado, o estudo aqui mostrou que fatores emocionais influenciam sim nas doenças inflamatórias intestinais. Eles podem até não causar a doença, mas talvez podem ter sido um gatilho, de repente você já tinha uma predisposição e ele foi um gatilho. Eu já comentei isso inclusive lá no Instagram, no Diário de Crohn, que eu lembro que os meus primeiros sintomas de doença, que foram dor e inchaço nas articulações, eles aconteceram num período de muito estresse na minha vida, de muita correria e muito estresse. E foram os primeiros sintomas de dor e inchaço nas articulações. E eu lembro como se fosse ontem. Então, assim, talvez sim, como é uma doença, né, autoimune, eu já tivesse essa predisposição, apesar dos meus pais não terem, eu não conheço ninguém da minha família que tem. E depois de mim, minha irmã Johanna, minha irmã gêmea, foi diagnosticada também. Acredito que por ser uma doença autoimune, é mais, digamos assim, fácil, como somos gêmeas, de ela desenvolver também. Então ela desenvolveu alguns meses depois de mim. Então eu lembro como se fosse ontem. Talvez eu já tivesse sim essa predisposição de desenvolver a doença. Talvez eu tenha nascido com essa predisposição. Eu nunca vou saber. Mas foi nesse momento que ativou. Foi um gatilho. Pra mim, foi um gatilho. Foi esse estresse que eu tava passando naquele momento da minha vida. Então, e os estudos só comprovam isso, né? Então é importante sim a gente cuidar do nosso emocional. Então agora, para encerrar o vídeo de hoje, eu quero deixar uma mensagem para cair como um abraço quentinho em você. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, seja um diagnóstico de doença crônica ou algum outro diagnóstico, alguma situação difícil, eu quero te dizer que vai ficar tudo bem sim. Eu sei que nesse momento parece que ele não vai passar, né? Parece que você não tá vendo uma luz no fim do túnel. E eu te entendo, porque eu também passei por isso. Mas eu quero te dizer que vale a pena sim, você lutar, você continuar, porque você vai conseguir. Se eu conseguir, você também consegue, tá bom? Então sinta-se abraçado. Quero te deixar um beijo e agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. E não esquece, hein? Ativa o sininho, se inscreve aqui no canal e eu te espero semana que vem pro próximo vídeo.
Beijo!